Lumpa lumpa, lumpa lumpa, lumpa lumpa, lumpa lumpa. Boa noite. Boa noite. 1917, o ano em que tudo mudou. O Império Russo e seu absolutismo caíram para dar lugar à voz do povo, por meio de um novo sistema de governo, o socialismo. Durante os anos que se seguiram, o país passou por profundas mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais. Mas o que levou o povo russo a se unir e lutar contra seu imperador numa das maiores revoltas que o mundo já presenciou? É isso que vamos ver no programa de hoje. Palácios, luxo, reis e absolutismo. Isso era a Rússia no final do século XIX, enquanto o mundo ocidental abraçava o capitalismo e tornava-se cada vez mais urbano. Porém, os czares pareciam não se importar, continuando a ostentar a condição semi-feudal em seu país, enquanto o povo passava por uma situação desumana, sem trabalho ou comida e tendo que pagar altas taxas para o governo. O que estava ocorrendo na Rússia era incabível no contexto mundial do século XIX. Os trabalhadores sabiam disso e cada vez mais começaram a se unir nos centros urbanos para discutir sobre a sua situação. A sociedade burguesa também estava insatisfeita, principalmente os marxistas, que apoiavam o socialismo. Eles foram um partido social-democrata nos primeiros anos do século XX. Mas a situação era tão crítica que nem os sociais-democratas aguentaram por muito tempo. Em 1903, o partido dividiu-se em duas alas, os mencheviques e bolcheviques. Em 1903, o partido dividiu-se em duas alas, os mencheviques e os bolcheviques. Quais são os seus ideais? Não vamos mudar nossa conduta por causa da pressão. Vamos continuar seguindo o socialismo de Marx fielmente pelo bem do povo. Assim podemos melhorar nosso país sem provocar grandes conflitos internos e aplicar o socialismo de maneira efetiva. Não há mudança sem revolução. O único jeito de mudar a Rússia é tornar o governo socialista, de forma radical, com lutas, greves. Esperar pelo quê? Não temos nada a perder e muito a ganhar. Se o czar vencer o Japão, o povo russo será vencido. Crise no czarismo, união do povo, revoltas políticas. A Rússia já estava longe de ser o que era no fim do século XIX. E em 1905, a situação se agravou ainda mais com a primeira Revolução Socialista. Os anos que sucederam a guerra contra o Japão acirraram as disputas na Rússia e uniram os camponeses e trabalhadores. Assim, tanto no meio rural quanto no urbano, ocorreram greves e revoltas organizadas, até o dia 22 de janeiro de 1905, mais conhecido como Domingo Vermelho. Na verdade, o Domingo Vermelho só foi a oficialização do movimento anti-czarismo, que já vinha dominando a Rússia há muito tempo. Tudo começou com uma manifestação popular, mas acabou levando a um confronto com soldados. Depois disso, Nicolau II finalmente abriu os olhos para a gravidade da situação, mudando várias características do governo e criando uma Assembleia Legislativa, a Duma, o que acalmou os revoltosos. Porém, os conflitos sociais voltaram com força dobrada quando Nicolau II colocou a Rússia de volta na Primeira Guerra Mundial. Em fevereiro de 1917, ocorreu uma greve geral em Petrogrado, e o exército russo se recusou a combater a população. Enfraquecido e sem poder militar, o czar abdicou sem resistência e os mencheviques colocaram em prática um governo provisório, sem muita autoridade no país. Alexander Kerensky era o responsável pelo governo e insistiu em deixar a Rússia na guerra, mesmo com o exército enfraquecido. Os bolcheviques logo começaram a demonstrar insatisfação. Socialismo? E não burguesia? 5 meses de governo burguês. Não há paz, não há pão, não há terra. Vamos nos unir e acabar com o governo provisório dos burgueses!
O confronto violento entre bolcheviques e mencheviques aconteceu em julho de 1917, mas a luta de Lenin foi mal organizada, resultando numa grande derrota bolchevique. Mesmo assim, os revolucionários ainda não tinham desistido, pois o líder soviético Trotsky se uniu a Lenin e formou uma milícia revolucionária, a Guarda Vermelha. Após quase 20 anos de guerra civil e conflitos políticos na Rússia, a paz finalmente voltaria a reinar, agora em um país totalmente novo, com um governo comunista e direcionado ao povo. Porém, para que isso se consolidasse, os bolcheviques ainda precisariam tomar a cidade de Petrogrado, o que aconteceu na maior de todas as revoluções do século em outubro de 1917. Com a organização militar de Trotsky, a Guarda Vermelha tomou Petrogrado e bombardeou o Palácio de Inverno, fazendo Kerensky fugir do país. Os bolcheviques finalmente assumiram o governo russo, tendo Lenin como principal líder. As primeiras medidas desse novo governo foram a desapropriação de terras para dar aos camponeses e a assinatura de tratados de paz. A implantação do socialismo trouxe consequências boas e ruins para a Rússia. Enquanto o povo comemorava a vitória, os países capitalistas apoiaram o Exército Branco, que lutava contra a Guarda Vermelha, mas este foi derrotado facilmente. Isso encorajou os países próximos a também deporem seus czares e unirem-se à Rússia, o que formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim consolidou-se o socialismo no Oriente, que foi conturbado até 1924, quando Lenin morreu. Seu sucessor, Stalin, centralizou o poder nele mesmo e eliminou seus oponentes de partido, como Trotsky e os da oposição, exilando-os ou mandando matá-los. Apesar disso, seu governo foi o que mais desenvolveu a União Soviética economicamente e industrialmente. Lenin, Stalin, Andropov, Gorbachev, esses e outros secretários gerais do Partido Comunista governaram a União Soviética ao longo dos anos, mantendo a teoria socialista. Mas será que eles conseguiram aplicar todas as ideias de Marx nesse governo? O proletariado obteve melhores condições de vida e trabalho? Ou será que a desigualdade social também existiu na União Soviética? Essas dúvidas são tópicos de discussão relevantes até hoje. Refletem a história desse bloco social que começou com uma revolta e terminou em conflito, quando, em 1986, as repúblicas internas da União Soviética se rebelaram contra o governo central e decretaram o fim não só de um sistema político, mas da maior revolução socialista da história. Boa noite. Boa noite.